Bom, caros amigos do arquivo, hoje eu tenho a alegria de ter um cara que admiro, um cara que tem se mostrado um grande profissional, um jornalista e videomaker. Eu adoro essa coisa de videomaker, aquele cara que pega a câmera e sai na rua. É uma das coisas assim que eu acho sensacional. E esse meu amigo, Lohan Mateu, é um deles, que sai aí às ruas, que está trabalhando em um momento tão importante e também tão conturbado da nossa vida política, da nossa vida social. Lohan, antes de tudo, cara, queria te agradecer por ter aceito o convite. A gente está gravando esse vídeo antes do final das eleições, então a gente não sabe nada do que aconteceu, mas a gente vai tratar disso também, por estar falando sobre o seu trabalho e principalmente pelo seu carinho que você tem pelo arquivo, pelo canal aqui. É uma alegria muito grande ter você. Ah, lembrando, o Lohan, ele trabalha no Intercept Brasil e a gente vai falar um pouco sobre o jornalismo independente também. Enfim, tem uma série de coisas para a gente debater aqui. Lohan, meu caro, muito obrigado por você estar aqui, é uma honra. Eu que agradeço. O arquivo me ajudou a me formar como jornalista e eu acho incrível estar aqui cedendo essa entrevista para você. Ah, que isso, eu que fico muito contente, a gente conversou um pouco, e quando eu soube disso eu fiquei muito feliz, aí vendo o seu trabalho, olhando o seu trabalho, eu falei, não, o Lohan tem que estar aqui, é uma voz importante, é um garoto que está aí já trabalhando firme e tem uma estrada pela frente de muito sucesso, porque talento você já tem. Lohan, vamos lá. Essa é a primeira vez assim que você está atuando de fato numa cobertura de eleições gerais, né? E eu queria saber, que a gente ainda não terminou, mas eu acho que já dá para falar muito bem. Como é que foi essa cobertura? Como é que você viu assim de perto no Intercept ou com seus colegas jornalistas? Como é que foi essa cobertura dessas eleições? Eu acho que essas eleições elas foram mais atípicas do que as de 2018, porque em 2018, por mais que nós tivéssemos figuras antagônicas ao Bolsonaro, a gente não tinha o Lula, né? A gente não tinha uma figura tão forte, com um legado tão forte quanto o Lula. Então, eu acredito que a eleição ela começou em janeiro. Em janeiro, a gente já começava a ver o tom da campanha do Bolsonaro, a gente já começava a ver algumas fake news. E uma coisa que me deixa muito chocado é que a campanha do Bolsonaro consegue ter uma instantaneidade assim notória. Você pode publicar uma reportagem, você pode fazer uma análise, você pode ter alguma coisa concreta e tipo 5, 10 minutos depois, os aliados, os eleitores do Bolsonaro conseguem distorcer isso com uma instantaneidade inacreditável. Então, acho que nos bastidores, assim, para os jornalistas, a gente tem lutado, a gente tem batalhado contra essa instantaneidade. A gente tem dado a notícia, a gente tem visto esse rebote, a gente tem lutado contra esse rebote. Então, é tipo um trabalho e um retrabalho. E eu acho que é importante isso que você falou da questão das fake news, né? Em que a gente vê que cada vez mais, seja na política ou fora dela, as fake news assim elas são uma coisa muito forte. Descobriram um formato pelo WhatsApp, pelo Facebook, não importa como. Como é que é a questão dessa disputa entre a notícia verdadeira com a apuração e com essas fake news, essas notícias que saem do esgoto, né? Tem que falar isso, elas saem do esgoto, não é? Principalmente na época da pandemia, uma pessoa que usa uma fake news para falar contra uma vacina, não é um trabalho sujo, é um trabalho assassino, né? Eu queria que você falasse como é que é essa via, né, para você, além de apurar uma notícia, trazer, bater de frente com essas fake news. Então, é uma coisa meio que injusta, né? Porque enquanto o trabalho jornalístico a gente tem que apurar, a gente tem que esperar alguns dias, a gente tem que confirmar, a gente tem que analisar, a gente tem que ter certeza, porque é um compromisso sério. Quando você publica alguma coisa, quando você se compromete a informar alguém, você tem que ter, né, certeza do que você está falando. E assim, geralmente, né, o trabalho jornalístico ele é muito sólido. Então,
ele está num texto, ele está num vídeo. Para você conseguir entender, você tem que ler tudo, você tem que assistir o vídeo inteiro, você tem que. Agora, a fake news não. A fake news, uma imagem, um bloquinho de texto, um print, e se espalha de uma maneira líquida, assim, tão fácil. Então, eu acredito que agora, nessas eleições, a gente tem adotado outros formatos, né? A gente tem entrado também nos formatos dos vídeos curtos, a gente tem entrado no formato das imagens que informam também. Então, acho que o jornalismo está tendo que se adaptar aos canais que são utilizados pela fake news, porque antes o jornalismo ele estava na TV, ele estava no jornal, ele estava num portal de notícias na internet, mas agora ele vai ter que estar no WhatsApp também, ele vai ter que estar no Telegram, ele vai ter que estar no TikTok, no Kawaii. Então, acho que essas são as medidas que o jornalismo está tendo que adotar para poder bater de frente com uma coisa que é tão vil, né? Uma coisa tão má, mas tão fácil de fazer. Uma fake news ela é fácil de fazer. Já o trabalho jornalístico não, mas ele tem que ser feito e ele tem que se apoderar dos canais que são utilizados pelos fake news. Você acha que o jornalismo demorou para enxergar que ele precisa estar nesses canais fora do convencional, né? Que o jornalismo já usava? Você acha que demorou muito para perceber que a imprensa, vamos dizer assim, a imprensa tradicional, tem que estar inserida nesse meio? Olha, eu tenho certeza disso porque nas minhas lembranças, né? Eu tenho da eleição de 2014 até a eleição de 2022, contando com as eleições municipais. E assim, a eleição de 2014 ela foi um ponto de virada. Muita da divulgação, muito da campanha eleitoral já aconteceu no território online. E enquanto isso, a mídia tradicional, os grandes veículos ainda estavam caminhando para construir os seus portais de notícias na internet, né? E aí veio a de 2018 que ela foi praticamente totalmente pautada pelas redes sociais, né? Tem um livro da Patrícia Campos Melo, que é até da Folha de São Paulo, que ela mostra como que o Bolsonaro, como que a campanha bolsonarista se apoderou das redes sociais e montou uma máquina verdadeira para atuar nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, teve essa presença. E a mídia não estava. A mídia ainda estava lá calcificada na transmissão da TV paga, da TV aberta, do impresso e tudo mais. Então, acho que nessa campanha de 2022, na de 2020, principalmente municipal, que a gente viu aqui, né? Eu sou do Rio de Janeiro, a gente viu que a campanha do Crivella teve muitas fake news, e aí já teve uma presença maior da mídia, e agora na de 2022 a gente pode ver, se você abrir o TikTok, vai vir um vídeo do Bolsonaro, de um apoiador do Bolsonaro, e logo depois vai vir um vídeo da Lupa, vai vir um vídeo do G1, um vídeo da Folha de São Paulo. Então, acho que agora sim a mídia está entendendo, mas houve um atraso, houve um delay, houve. Acho que subestimaram o poder da mídia, sabe? Eles pensaram que iam continuar acessando, digitando .com.br. Não, não é assim que funciona. As coisas mudaram e agora eles entenderam isso. Não seria também pelo o ponto principal também dessa questão da dificuldade de acesso, o pague para ver, né? Pague para ler, aliás, as notícias, a questão de, às vezes, alguns veículos até serem elitistas, né? Vamos dizer assim, não enxergar tanto o trabalhador, aquela pessoa que não consegue pagar R$ 6 no jornal, por exemplo, aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo é R$ 6. O jornal popular que era o Agora morreu, né? Tipo, acabou os jornais populares, né? Agora em São Paulo. Você acha que existe essa visão ainda elitista? Você acha que isso vai mudar? Como é que você vê essa grande mídia? Eu não acho, eu tenho certeza, porque a direita ela tem os seus portais. Se você entrar no Pleno News, que é um portal, existe mesmo, que é do grupo do Haroldo de Oliveira, né, do grupo de comunicação do Haroldo de Oliveira, ele é gratuito, 100% gratuito. Se você entrar no R7, na Jovem Pan, é gratuito. Agora, se você for entrar num portal de notícias sério, consolidado, que tem os seus colunistas e faz toda a campanha, porque tem o comentarista tal, tem o colunista X,
você não consegue entrar, você dá de cara com uma tela de bloqueio, pague agora para ler. Eu acho que a informação ela é como se fosse a construção de um trilho. Toda vez que você lê alguma coisa, porque nem toda matéria jornalística é só fato, ela também é informação. Então, dentro da matéria jornalística você tem o que aconteceu agora, mas você tem a informação de como essa coisa aconteceu. Então, tipo, se você não tem esse trilho montado para que a pessoa chegue no caminho certo, como que a sociedade vai caminhar, sabe? E não adianta nada eu escrever aqui um texto gigantesco explicando toda a ascensão do Bolsonaro para que a pessoa possa entender, possa se questionar. Nem sempre a pessoa tem que concordar, mas ela pode se questionar. E chegar lá, a pessoa tem que pagar para ler. Nem todo mundo tem. A gente está vivendo num país onde as pessoas estão lutando para se alimentar, elas estão lutando para poder comer, para sobreviver. E ela não vai ter dinheiro para pagar um portal de notícias, para comprar um jornal. Então, acho que a informação ela é acesso. E eu acho que muitos meios de comunicação têm que rever qual tipo de acesso elas estão prestando, ele está prestando à sociedade. Porque muitos estão se fechando cada vez mais e aí não adianta você ter um grande editorial e ninguém ter acesso a isso. E a gente falou dessa questão das grandes mídias, né? E o trabalho do jornalismo independente, né? Que o The Intercept Brasil realiza, e aí você acredito que você tenha outros colegas que também são jornalistas independentes. Eu queria que você contasse um pouco, eu acho que é legal para quem não conhece muito, não entende o que seja o jornalismo independente, principalmente a luta não apenas para pegar a notícia, mas tudo que vem em cima de vocês, né? Porque é incrível, né? Hoje em dia, esse jornalista é profissão perigo, né? É mais perigoso que o MacGyver. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do jornalismo independente, que você explicasse para quem de fato não conhece. Então, eu estou no jornalismo independente há 10 anos. Né? Com 13 anos de idade, eu fundei o meu portal de notícias que falava sobre o Rio de Janeiro. Então, tipo, o jornalismo independente está na minha veia. E, assim, as pessoas, quando a gente fala jornalismo independente, elas pensam, independente de quê? É independente que a gente não tem nenhuma amarra, seja com o empresário, seja com anunciante, seja com banco, a gente não tem anúncio, a gente não tem nada. Então, por isso, a gente pode pautar qualquer coisa, a gente pode falar sobre o agronegócio, a gente pode falar sobre é, é, serviços de aplicativos, de entrega por aplicativo, a gente pode falar tudo isso. E por essa liberdade, por a gente ter essa liberdade editorial maior, a gente também sofre ataques maiores, né? Porque quando a gente está dentro de uma redação, é inegável, né? Que a gente tem alguns limites, a gente tem uma linha editorial que a gente tem que seguir e tudo mais. E quando a gente está dentro de um lugar onde a linha editorial é mais ampla, é mais aberta, a gente pode escrever sobre mais coisas, a gente também recebe mais ataque. Porque o jornalista já é atacado, o jornalista independente que entra ali na ferida, onde a grande mídia, onde os portais olham e falam, não, esse tema é sensível, é melhor a gente não falar, eles sofrem muito mais. Foi isso que aconteceu, isso que acontece na questão política, né? Como o Intercept já mostrou na Vaza Jato, né? Fazendo a cobertura, mostrando o que estava por trás dessa grande campanha, dessa grande marca que foi a Lava Jato, seja na nossa cobertura incisiva em cima do iFood, né? Que a gente tem mostrado como que o iFood tem lucrado em cima de problemas da pandemia. Não houve queda no iFood. O iFood continuou lucrando em cima de pessoas que saíam de casa e se expondo a vírus. Então, quando a gente fala em jornalismo independente, a gente fala que a gente quer dizer que a gente não precisa se segurar, a gente não precisa prestar contas a ninguém, entendeu? Não vai ter ninguém ali financiando a nossa folha de pagamento no final do mês que vai impedir que a gente fale de determinado tópico ou determinado assunto. E isso que é o mais importante no jornalismo independente, é esse ponto dessas amarras, né? Porque os grandes veículos precisam de grandes empresas, de grandes patrocínios, e às vezes você tem um grande escândalo que você fica, opa,
esse cara patrocina aqui o blog do fulano. Então, eu acho que é importante falar isso dessa questão do jornalismo independente, porque a gente vê muitas pessoas com seus blogs, seja com seus canais no YouTube, que tem a questão de dar a sua opinião e mostrar um fato que às vezes a grande mídia possa falar, mas não de uma forma tão crua ou e nua, né? Quanto você, seus colegas e outras pessoas falam, né? Você é do Rio de Janeiro, você é da Zona Oeste, é isso? Isso, não, agora eu moro na Zona Norte, mas a minha vida inteira foi na Zona Oeste, né, no bairro de Inhoaíba, Campo Grande, por ali. E até seria legal você falar a respeito de como a comunicação, como os moradores. Você fez até um documentário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Como é que chega a informação? Qual que é a fonte de informações que essas pessoas recebem, esses moradores, principalmente do lado, digamos, mais pobre, né? Da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu não sei se tem alguma diferença com São Paulo, é claro que a gente tem uma distância, né, cultural e a forma de ser também. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que é a principal fonte de informação desses moradores? Então, como eu saí de lá e eu vim para uma região mais abastada, uma região mais desenvolvida da cidade do Rio de Janeiro, eu posso dizer com certeza que o meio de se informar é completamente diferente, né? Se você passar lá agora, né, no horário da tarde, você vai ver a televisão ligada e a pessoa com o celular na mão. E essa pessoa vai estar no Facebook, consumindo qualquer link que aparecer por ali. Então, eu acredito que os principais meios de informação ali são a televisão, o Facebook e o WhatsApp. E assim, a gente sabe que o Facebook ele só vai te entregar o que o algoritmo acha que é bom para você. E o WhatsApp só vai te entregar o que as pessoas que estão salvas de compartilharem. Então, acho que isso cria uma coisa assim muito fechada. E por lá também existe um fenômeno de negação do Grupo Globo, né? O Grupo Globo é completamente repelido por lá. Muitas pessoas deixam claro que não assistem, não consomem nada que venha da Globo. Então, isso cria uma bolha mais fechada ainda, sabe? Já na outra parte da cidade, por aqui, é comum você ver as pessoas comprando jornal, as pessoas lendo de variados portais de notícia, você vê que existe um apreço maior pela informação, por estar informado, por ver os dois lados da história, para você entender e você ter um pensamento crítico, coisa que não acontece por lá, sabe? E lá também tem um fenômeno muito grande das igrejas, né? Lá a presença lá o Estado não está, mas a igreja está. Então isso tem muito forte. E as principais que estão por lá é a Universal e a Assembleia de Deus. A gente sabe que elas têm uma força comunicacional muito forte, muito forte. Então acho que esse é o desenho comunicacional da região. É interessante isso, até eu tinha falado, né, dessa questão dos jornais populares, que no Rio de Janeiro tem um que é muito famoso, que é o Meia Hora, né, que é como se fosse um filho do Notícias Populares de São Paulo, né. Uhum. Como eu disse, aqui em São Paulo acabou os jornais populares, né, a gente não tem mais um Agora, um Diário Popular, enfim, o que a gente tem é o Estado, a Folha ou o Valor Econômico, né, são os jornais que a gente vê aqui em São Paulo Uhum. e do ABC, enfim, de outras cidades. E como é que é a importância de um veículo desse? Porque, se não me engano, posso estar errado, você me corrige, teve uma capa do Meia Hora meio que fazendo umas críticas ao Lula, aos aliados, assim, fazendo um Rio de Janeiro como Meia Hora, nessa questão não só política, mas social também. Olha, eu acredito que é muito importante. Por quê? É, é inegável que a cidade do Rio de Janeiro ela sofre com um déficit educacional muito grande. Assim, a gente olha muito para a Zona Sul, para a Zona Norte, mas a Zona Oeste é a maior região da cidade, com maior densidade populacional,
e lá, se você for ver, os índices de desenvolvimento humano são baixos. Então, um jornalismo que fale a linguagem do povo, leve informação e seja fácil de entender, é muito importante. Né? O Meia Hora faz parte do O Dia, né? do jornal O Dia. Então, tipo, é como se fosse uma simplificação das matérias que saem no dia. Então, faz um papel social, faz um papel de, por exemplo, fui trabalhar, comprei o Meia Hora no trem, li, cheguei em casa e conversei sobre determinado assunto, porque o Meia Hora ele tem uma linha editorial que gira em torno de futebol, notícias atuais, né, atualidades, e quase não tem outras coisas mais culturais. Mas uma coisa ou outra entra ali, sabe? Uma coisa ou outra, um ponto fora da curva, ou outro acaba entrando ali. Então, acredito que esse jornalismo, esse jornal um pouco mais simples, com esse foco nessa população, é super necessário. Eu acho que é muito importante que ele exista até hoje, que ele seja publicado até hoje, e principalmente a forma que ele é vendido. Se você for procurar onde vende, vende nas estações de trem, vende dentro do trem, vende no ponto de ônibus. Ele está onde essa população que quase não tem acesso à informação está, entendeu? Que está indo trabalhar, acordou de madrugada, então acho que ele é muito importante para a informação aqui na cidade e no estado. E aí acho que é interessante isso, né? Então, é uma máquina que aqui em São Paulo acabou, né? Literalmente foi extinta e que no Rio de Janeiro continua com força total. Isso é muito, muito interessante, porque aqui em São Paulo também temos a nossa periferia, que é o subúrbio carioca, e esses jornais eles eram muito fortes, principalmente com aposentados, né? Uhum. Aqui, né? Como agora, e sumiu, acabou. É muito interessante isso, né? Essa questão que no Rio segue forte e aqui em São Paulo já é um passado, já é uma página virada. Mudando um pouco do jornalismo, eu quero falar de uma outra coisa que você faz muito bem, além de escrever, que você é videomaker. É o que é o cara que pega a câmera, sai por aí, né? Eu também tive minha fase assim e vocês acham que é moleza? Não é não. Isso daí não é um negócio nem um pouco fácil. Como é que você entrou nesse mundo da filmagem, de você pegar a câmera? Como é que surgiu isso? Porque ou muita gente pensa que ou você é jornalista para escrever ou para filmar, não importa, você pode fazer os quatro, até dançar se você quiser, não tem problema. Mas como é que foi essa paixão pela câmera? Como é que surgiu isso na tua vida? Então, isso começou muito cedo, né? Porque eu sempre fui muito apaixonado por televisão e sempre fui muito questionador. E assim, eu não queria só ver o que estava na frente da televisão, eu sempre quis saber dos bastidores da televisão, como era filmado, como era produzido, o que acontecia nos bastidores, como que a transmissão chegava até minha casa. Então eu sempre quis saber muito sobre isso. E isso foi me apaixonando pelo audiovisual, né? Porque o audiovisual ele é feito de muitas camadas. Eu consigo dominar grande parte delas. Eu consigo escrever um roteiro, eu consigo editar o vídeo, eu consigo apresentar o vídeo. Então, eu me apaixonei pelo audiovisual muito, muito, muito cedo. E, assim, quando eu comecei, não faz muito tempo, mas os celulares não tinham as melhores câmeras possíveis e eu também não tinha muito acesso para ter a melhor câmera. Mas, como eu disse, eu fundei meu portal de notícias aos 13 anos, né? E em 2014, 2015, eu acho, eu ganhei o primeiro celular com uma câmera decente que dava para gravar. Então foi aí que eu comecei a produzir as minhas coisas. Comecei com vídeos super simples, editando de maneira simples, mas eu percebi que a informação que eu levava, ela poderia ir muito mais longe se ela fosse feita de maneira audiovisual, porque o audiovisual ele ilustra, o audiovisual ele prende, ele cativa. Então foi aí que surgiu a minha paixão pelo audiovisual. E conforme o tempo foi passando, a linha editorial foi mudando, as minhas produções foram evoluindo, e aí eu acabei indo para a rua, gravando mesmo, mostrando a realidade, fazendo o meu documentário sobre o bairro de Unaíba. E agora, né, eu também estou focado em produzir um programa que una a história do Rio de Janeiro e a mobilidade do Rio de Janeiro. Então, tipo, esse negócio de ir para a rua, de falar
pô, não tem ninguém para fazer, eu vou fazer. Foi mais ou menos essa ideia, entendeu? Tipo, não tinha ninguém para fazer, não tinha equipe, mas tinha força de vontade, eu fui e fiz. Não, e eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo o link para o documentário, que é um mini documentário, né? Mas é muito bacana porque você comenta e mostra as imagens de um bairro que particularmente eu nem fazia ideia que existia, né? Então você vê que bacana, né? Eu acho que é muito importante esse seu trabalho e de tantas outras pessoas espalhadas pelo Brasil para que a gente conheça pontos em que muitas vezes não chega até nós, né? Não chega até a gente. Então é muito legal ter essa visão e principalmente pessoas que são ligadas àquele lugar como você é. No teu perfil do Intercept, fala que você é um apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? E como é que você vê a atual situação dessa cidade que você tanto ama, que é o Rio de Janeiro? A eleição já foi definida agora no primeiro turno para governador. O Cláudio Castro ganhou no primeiro turno. Foi uma surpresa, acho que para todo mundo, assim, particularmente para mim. Eu achava que ia ter um segundo turno, como aqui em São Paulo. Como é que você vê o Rio de Janeiro hoje, a cidade? Assim, eu acho que eu posso dizer com convicção que eu já tive em todas as partes da cidade. Né? Eu já pude viver experiência em todas as partes da cidade, seja na Zona Oeste, nos bairros que foram cenários da minha infância, da minha vida, né? Da minha adolescência, seja na Zona Sul, frequentando eventos importantes, fazendo coberturas jornalísticas, na Zona Norte, onde eu moro atualmente. E assim, e tudo isso aconteceu durante os anos, né? Não foi uma coisa tudo num tempo só. Eu vi a evolução da cidade. E eu fui educado na rede municipal de ensino, eu fui educado na rede estadual de ensino, então eu tenho uma vivência no Rio de Janeiro de verdade, raiz. Então eu acredito que a cidade do Rio de Janeiro ela foi muito maltratada, principalmente com o governo anterior do Crivella. A gente sofreu bastante. Foi tudo sucateado, foi tudo esquecido, né? Mobilidade, saúde, tudo, infraestrutura, foi tudo esquecido, foi tudo abandonado. E a gente estava vindo numa crescente, né, graças aos eventos que tiveram na cidade. E eu acredito que o que falta no Rio de Janeiro é educação, sabe? As pessoas não têm muita consciência de qual espaço geográfico elas ocupam. E elas acabam sendo levadas por promessas vazias, assim. E isso é muito triste, porque, por exemplo, eu estou aqui falando com você e a minha visão é o Morro da Mangueira. E, assim, algumas coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que ir na comunidade. E eu vejo a realidade da comunidade. E se a gente for ver no site do TSE, se a gente for por as urnas, a gente vai ver que grande parte das pessoas que votou no Cláudio Castro são pessoas de comunidade. São pessoas que daqui a 1, 2, 3 meses, o Morro da Mangueira vai sofrer, vai receber, né, o Cidade Integrada, que é o projeto de integração das comunidades à sociedade. Sendo que a favela já é uma sociedade, ela já está inclusa na sociedade, ela já existe, ela já é sólida. Então, eu acredito que o Rio de Janeiro ele precisa de educação e de atenção, ele precisa de ser cuidado. O estado do Rio de Janeiro não é cuidado há muito tempo. A gente tem um histórico de não sei, 5 ou 4 governadores presos em sequência, sabe? Então, eu fico muito triste como uma pessoa que é apaixonada pela história do Rio de Janeiro. Eu sei como que a cidade começou, eu sei como o estado começou, eu sei como que foi a criação desse território. Mas também, por saber disso, eu sei que é uma questão histórica, sabe? É uma questão onde, assim, a grande parte dos escravos chegaram por aqui. Por exemplo, se a gente for ver onde eu cresci, que é a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, enquanto aqui no centro da cidade as leis contra a escravatura foram aceitas, foram tomadas, finalizadas, na zona oeste o trabalho escravo continuou durante muito tempo, permaneceu durante muito tempo. Então, se a escravatura é recente,
o fim da escravatura é recente, por lá é mais recente ainda. Então, essa noção, essa percepção ainda persiste, ainda é muito forte por lá. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele precisa evoluir, ele precisa ser cuidado, porque o estado do Rio de Janeiro ele está atualmente abandonado. E eu até queria citar um ponto com você. Você falou dessa questão do Rio de Janeiro, do preconceito também que tem forte não só no Rio, enfim, no país todo. O jornalismo, dentro do jornalismo, por mais que a gente tenha visto hoje que antigamente era um espanto, um negro na bancada do Jornal Nacional, hoje cada vez mais a gente vê repórteres, comentaristas, jornalistas, enfim, a gente vê uma gama desses apresentadores, apresentadoras no local que eles devem estar, no jornalismo, né? Em qualquer outro lugar que seja, tem que ter o espaço para todo mundo. Como é que é essa questão? Há muito preconceito ainda no jornalismo? Ou você tem notado que a gente está melhorando ou não? Olha, isso que você pontuou é verdade. A gente vê mais pessoas negras marcando presença na reportagem, assinando textos, assumindo a apresentação, mas em quais veículos? Porque você vê um veículo, você consegue ver a diversidade, mas você troca de canal, você pode assistir a programação inteira que parece que você está num país europeu. Só tem pessoas brancas. E se você continuar assistindo, você vai achar uma pessoa negra e ela vai estar num cargo abaixo. Então, acho que existe sim a diversidade, existe a preocupação de alguns veículos, eu acho isso muito importante, mas também existem outros veículos que continuam mantendo, levando adiante essa estrutura que foi moldada, porque o jornalismo, eu posso dizer, o jornalismo é sim uma profissão elitista. É um curso elitista. Quando você entra na faculdade, quando você começa a adquirir os conhecimentos, você entende como o jornalismo foi fundado no Brasil, a estrutura que ele detém atualmente é sim uma profissão elitista. E aí, quando você vê alguns veículos assim, a gente acaba tomando isso como naturalidade, como se fosse uma coisa geral. Mas não é, não é. E assim, não adianta nada você entrar num veículo jornalístico, né, ocupar um lugar de diversidade, estar ali, e a linha editorial não te permitir cobrir coisas, assuntos que são importantes para você, sabe? Não adianta você estar num veículo gigantesco e tentar colocar o foco numa coisa que te importa, que fere os seus, e esse veículo não te dá essa liberdade. A gente vê muitas pessoas que são de origem humilde se podando de falar sobre assuntos importantes porque a linha editorial não permite, entendeu? Então, acho que é importante a gente ver sim essa diversidade, essa presença, mas também deixar que essas pessoas tenham voz, sabe? E que elas levem assuntos que são importantes para elas, para a família delas, para essas redações, sabe? Porque acho que a redação, às vezes, ela fica focada tanto numa parte da cidade, do estado, do Brasil, que ela acaba esquecendo das outras. Não, isso é muito importante citar isso, porque isso que você falou é uma verdade, né? A gente liga a televisão mesmo, por mais que a gente veja as coisas caminhando, vamos dizer assim, ainda falta muito, né? E a gente sabe que há um preconceito enorme, por mais que tenham pessoas ridiculamente falando que no Brasil não exista. É muito engraçado isso, quer dizer, o Nordeste fez a sua opção numa democracia, cada um vota em quem você quiser e eles são atacados. É incrível, né, isso, né, do tipo, como somos preconceituosos e como somos hipócritas ao extremo, né, esse país E eu eu acho pode falar, pode falar. incrível. Eu acho incrível porque, por exemplo, quando eu apresento uma edição do programa do Intercept, ou quando a minha colega Natália Braga apresenta e tem algum tópico sensível, o que fere, né, o, a oposição, né, digamos assim, os ataques que a gente recebe são
comentários do tipo macaco, coisas racistas mesmo, pesadas, assim, para diminuir a gente enquanto pessoa. Enquanto outros amigos, outros colegas de redação, quando publicam alguma coisa ou quando fazem algum vídeo, por terem a pele mais clara, os ataques são só intelectuais, não físicos. Então, assim, não tem como dizer que não existe esse tipo de preconceito, sabe? Não tem como negar que quando uma pessoa negra, assume um lugar de liderança, de destaque, e fala coisas que não são permitidas pela branquitude, pela estrutura que já está montada, ela sofre ataque. E, assim, é nítido e é direto. Isso é muito complicado, né? Ainda mais na internet, que as pessoas acham que tem o poder de estarem assim, numa forma anônima, né? Falando dessa forma, em que elas podem destilar todo o seu ódio e o seu preconceito, né? Então, isso também a gente vê muito também, né, Lohan, com as mulheres também, que elas são atacadas. Se um cara escreve alguma coisa, ele é atacado, como você falou, pelo que ele escreveu, mas as mulheres, seja de uma forma terrível, ou pela roupa dela, ou pelo cabelo, enfim, a gente vê o quanto, né, a gente tem que evoluir pra caramba nisso, é muito triste. Eu vejo muito no meu canal, até é interessante falar nisso, porque tem muitas coisas que eu coloco no meu canal que mostra como é que era uma época da televisão, da publicidade e tudo mais. Eu postei, é muito interessante isso, eu postei tem um vídeo, uma coletânea de comerciais dos anos 60 no meu canal. E todo mundo comenta, pessoas que nem viveram aquela época era boa, aquela época era isso e tal. E teve uma menina que fez um comentário muito pertinente, né? Em que ela falou assim: caramba, não tem uma única figura negra nesses comerciais e vocês falam que era uma época muito boa, que coisa. Então, na verdade, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, mas eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo para que isso seja algo do passado. Mas a gente tem, infelizmente, pessoas em várias esferas do poder que acabam assinando embaixo a essas atitudes, né? Que É, acabam eu, com os eu, olhos. eu acho que na questão da mídia a gente nem precisa ir tão longe, porque eu mesmo não sou tão velho assim, eu me considero jovem ainda, mas eu só consegui me sentir representado mesmo na televisão, na novela Da Cor do Pecado, que foi o quê? 2004? Por aí? 2006? Então, tipo, não é uma coisa tão distante. Para eu conseguir achar uma figura para me espelhar, eu tive que olhar para os Estados Unidos. Assim, eu não tinha uma figura que estivesse presente na televisão de maneira recorrente todas as semanas para eu falar, caraca, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Não tinha, não tinha. As pessoas negras, durante a minha infância na televisão, as pessoas negras só ocupavam espaço de serventia ou de papéis secundários. Era sempre isso, assim. Então, ele não precisa ir até os anos 60, é uma coisa recente. Se a gente for ver, assim, esses dias eu estava parando para assistir, como sou apaixonado por televisão, eu estava assistindo a cronologia de vinhetas da Globeleza. Então, tipo, se a gente for ver, até 2014, 2013, ainda existia toda essa sexualização da mulher de estar ali nua para poder chamar um produto televisivo. Então, tipo, não é uma coisa tão distante. As pessoas tentam colocar isso, é no passado. Não, ainda existe. Ainda existe. E, tipo, e se não está tão explícito, é uma coisa recente isso, sabe? Não, totalmente, com certeza. É um negócio que hoje em dia a gente para ver, aliás, para pensar e reflete, né? No meu caso, eu fico refletindo como é que a gente aceitava isso, né? Como é que a gente via com naturalidade tudo isso, né? É muito louco, assim, a mesma coisa, como é que a gente via com naturalidade uma banheira do Gugu
3 horas, 4 horas da tarde no domingo. Não dá, um negócio que você fica pensando, você fala, mas não tem, é muito. É uma coisa assim muito doida, né? E eu sempre falo assim que no meu trabalho eu tento levar para que as pessoas tenham uma visão do que foi o passado, para que a gente também não esqueça, para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Eu acho que você vê muito isso na sua profissão, né, Lohan? Você contar uma história, né? E essa história, para muitas pessoas, é fake news, não existe, né? Eu acho que isso é muito duro, né, para você que apura, que vai atrás, que entrevista, que tem seu olhar de jornalista, ver pessoas que falam que você está mentindo ou que se falar sobre a ditadura militar é uma grande mentira, não foi daquele jeito, né? Uhum. Eu acho que ultimamente a gente tem sofrido muito ataque por dar nome às coisas. Se foi um golpe, é um golpe. Se foi ditadura, foi ditadura. Entendeu? Se era fake news, é fake news, gente. Não tem como negar, não existe meio termo para as coisas. Não tem como, a gente não pode ficar se abstendo de trazer a verdade, porque senão a gente acaba vivendo uma coisa, um ciclo. As coisas vão ficar sempre se repetindo. Se a gente não deixar claro agora, ó, foi isso aqui que aconteceu, teve isso aqui sim, entendeu? Então, tipo, independente dos lados, sabe? As pessoas sempre falam, ah, mas vocês não falam do outro lado. Gente, a gente já falou, a gente está desde 2015 falando sobre o que aconteceu, sobre a corrupção, sobre o que aconteceu, mas o governo já virou, a gente já está vivendo outro governo, a gente já está vivendo outra realidade. Agora é hora de cobrir essa realidade e deixar claro o que está acontecendo nessa realidade. Se teve negacionismo da vacina, foi negacionismo da vacina, entendeu? Se houve falta de cuidado da pandemia, foi uma falta de cuidado da pandemia. Não tem como falar, mas não tem meio termo, tem que dar nome para as coisas. E as pessoas se sentem mal, sabe, por isso, sabe? Se eu falar assim, eu recebi determinado comentário que foi racista comigo. Não foi racista, foi só uma... Não, foi racista, entendeu? A gente tem que deixar claro as coisas. E é muito triste a gente ver que o brasileiro médio ele acaba voltando para o mesmo ponto, sabe? Ele acaba é muito triste falar brasileiro médio porque você acaba definindo um grupo grande de pessoas numa coisa só. Mas assim a grande parte da população, né? A gente já viveu históricos com outros presidentes, com outras lideranças. E assim, é triste a gente ver pessoas pedindo para voltar para a ditadura, cara. Meu filho, você, uma classe média baixa pedindo isso, você acha que você vai se dar bem na ditadura? Quem se dá bem na ditadura é elite, você não é elite. Não é porque você ganha 10 mil, 20 mil que você é elite. Se você perder o emprego, você tá mal de vida, igual todo mundo, entendeu? Então, tipo, é muito, 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 muito triste, sabe? Eu não vivi a ditadura, mas eu sei que se eu tivesse na ditadura, eu ia ser um alvo fácil. Primeiro, sou de lugar pobre, sou preto, sou jornalista, sabe? Sou LGBT, então, tipo, não tem condição de eu pedir para voltar uma coisa que vai ferir a mim e aos meus, sabe? E é muito triste ver pessoas pedindo por isso. E é engraçado porque, ó, vamos dar um exemplo para quem não entende muito bem dessa questão do AI-5, ditadura. Nós estamos gravando aqui. Antigamente, se tivesse uma censura como tinha naquela época, eu tinha que entregar para o censor isso daqui. Para o censor canetar e cortar o que você deve, o que você não pode falar. Então, na verdade, assim, é muita burrice ao extremo quando alguém acha que uma solução é um ato institucional que vai calar a boca de várias pessoas e que pode calar a boca daquele que apoia. Daquele que apoia. Exatamente. Isso ninguém entende. Hoje você pode estar defendendo, amanhã você vê uma coisa, você defende uma ditadura, vem a ditadura e você não concorda com a ditadura, não tem essa do debate de ideia, é debate no doicode, é debate na cela. Fim de papo, meu amigo, não tem essa. É porrada. Então as pessoas elas não têm essa noção de que foi um atraso total, foi um atraso imenso isso que a gente passou, né, que as pessoas passaram, eu também não vivi, eu nasci em 85, bem na época que o Tancredo morreu,
Então, assim, eu me sinto, eu leio os relatos, eu me sinto desesperado, porque eu sou um jornalista, eu escrevo, eu venho aqui nos vídeos, nas entrevistas, eu dou minha opinião, eu fico pensando, como é que seria eu estar aqui falando com o Lohan e eu ter que entregar um material meu para um cara que nem sabe o que eu fiz, quem eu sou, para ele cortar e ele falar, não, você não vai poder falar sobre isso. Então, assim, Não. Porque as é pessoas acham que a censura só vai valer para algumas pessoas. Não, a censura vai valer para toda a sociedade brasileira. Então, a partir do momento em que você não concordar mais com uma ação, você não vai poder falar. Não vai, você vai ter que aceitar, vai ter que ficar quieto. E se bater de frente, você vai apanhar tanto quanto as outras pessoas que você julgava como inimigos. Entendeu? Você vai ter seu direito cerceado totalmente. Não tem meio termo, não tem coleguinha, não tem. Entendeu? Ou você tá dentro ou você tá fora. Pois é, você acha. Globo, isso, a Globo, aquilo. Globo sofreu também com censura, viu, amiguinha? A Globo também apanhou na dela ali, mesmo fechando os olhos, seguindo o caminho, né? Uhum. Também sofreu, né? Também apanhou também da censura, que a censura não perdoava ninguém. Isso é uma grande verdade. Até o Silvio Santos também, viu? Que ele era o cara que né, lambeu a ditadura, é uma coisa que muita gente não aceita falar isso, e é uma verdade. Silvio Santos lambeu todo mundo. Silvio Santos lambeu tudo. A ditadura, Sarney, Collor, Lula, FHC. Silvio Santos é do jogo. Então, assim, e também as pessoas não gostam de, mas é verdade, ué. É verdade. E, Lohan, antes da gente terminar o nosso bate-papo aqui, que eu acho que é muito importante, principalmente pela admiração que eu tenho depois que eu conheci você e vi o seu trabalho. Eu fiquei assim, muito feliz de saber que você acompanhava o meu e agora eu que acompanho o seu. O que você espera do jornalismo para o futuro, pós-eleições, independente de quem ganha? Como eu falei, a gente está gravando aqui antes da votação do segundo turno. Qual que é a tua esperança? Qual é o teu receio? Qual que é a tua visão? Você que é um jovem com muito sucesso pela frente, o que você espera? O que você pensa do futuro do jornalismo? Olha, em termos de mídia em si, eu espero que as grandes mídias parem de subestimar a população. Porque um jornal grande, ele vai pensar em quem já assina, sabe? Em quem já tem acesso àquela informação. Mas a sociedade, hoje em dia, ela não está onde a mídia está, sabe? Ela está nas redes sociais, ela está acompanhando vídeo em plataformas. Então, eu acho que a mídia ela tem que sair desse conglomerado que ela montou, que é satisfatório, que é confortável para ela, e começar a focar na sociedade em si. Se a gente for olhar para fora, para outros veículos, a gente olhar a BBC, se a gente olhar outros veículos em geral, eles já entenderam que eles têm que estar onde o povo está, sabe? Eles têm que colocar o conteúdo deles onde o povo vai ver. Não é só eu sentar aqui, escrever e colocar no jornal impresso. Não, eu tenho que pegar a informação, moldar para diversos canais para que essa informação chegue no máximo de pessoas possível. Então, eu acho que principalmente isso, entender que as coisas mudaram, a população mudou, o método de consumo de informação mudou, e no termo editorial, eu acredito que a mídia também tem que sair um pouco do macro. Para você entender o que está acontecendo no contexto geral, você tem que olhar para o mínimo. Entendeu? Não só para as regiões pobres, sabe? Mas entender o fenômeno, por exemplo. Por que as pessoas elitistas são tão bolsonaristas? Você tem que analisar isso. Você tem que entender a raiz do problema. Você tem que olhar para a sociedade não como a sociedade brasileira não só como um conjunto de pessoas, mas sim como micro formas de expressão e entender cada uma delas para que você consiga montar uma razão geral. Então, acho que esses são os dois principais pontos que eu espero que a mídia geral entenda e coloque em prática. Não, com certeza. E Lohan, eu fico muito feliz, sabe o quê? Porque além
de toda a sua competência no que você faz. A gente tem um jornalista que conhece a história da televisão, isso é muito importante, porque com certeza, se um dia você tiver que fazer um trabalho sobre a história de uma emissora, sobre a história de um jornal, seja lá o que for, eu vou ficar feliz que vai ser você, porque eu sei que você conhece bem, que você se interessa muito, e eu acho que isso é muito importante, principalmente. Eu falo, né, do meu trabalho, porque eu vejo que muita gente está aí no jornalismo e às vezes escreve tudo muito errado, né? Datas, fatos, não pesquisa, e vendo que você, claro, além do que você faz do jornalismo, independente da área que for, se você for escrever sobre história da TV, eu vou ficar feliz porque eu falei, pô, o cara entende bem. Então é uma alegria muito grande, não só além de ter você mostrando o seu talento, seja em qual área que for, mas principalmente ter um colega que gosta muito da história da televisão, que entende e que com certeza, se tiver na mão uma matéria dessa, eu vou ficar feliz, que se for você, eu sei que você vai mandar bem. Obrigado. Foram 6 anos escrevendo sobre televisão, né? Eu escrevi muito sobre televisão, eu pesquisei muito, tanto na parte histórica quanto na parte técnica. Então, eu sou muito apaixonado. Eu acho que a televisão ela cumpre um papel social muito grande no Brasil, sabe? Ela consegue chegar nas pessoas que não sabem ler, ela consegue chegar nas pessoas que não conseguem formular um entendimento por falta de acesso. Então, acho que é um veículo muito importante e pode nos ajudar a entender a história do Brasil. Como você falou, você tem comerciais de 1960. Então, se a gente olhar para esse retrato de 1960 e a gente quiser entender, a gente vai ter a televisão ali para contar essa história. Se a gente quiser saber de 1980, de 1990, todas as décadas, um ano específico, uma data específica, a gente vai ter a televisão ali, tanto para nos contar e tanto para nos mostrar. Então, eu acho que não tem como negar a importância da televisão brasileira e o reflexo dela em toda a comunicação, seja tanto no impresso, seja no rádio, seja em tudo, a televisão, até na internet. Então, acho que os grandes portais de notícias, eles existem hoje em dia graças à televisão, né? A força da televisão. Então, não tem como deixar isso de lado na minha história e na história geral. Não, com certeza. E como eu falei, fico mais feliz assim que cada vez mais tenham pessoas que entendem bem a história do veículo, para que quando for contar a gente já tenha confiança que vai seguir a risca com uma boa pesquisa, que é o que você faz. Então, ó, na descrição aqui do vídeo tem o link para o documentário que o Lohan fez, que é muito bacana, que eu indico para todo mundo ver. E também tem o link para o Antena Carioca, que é o portal que o Lohan criou. Você criou com quantos anos? 13 anos. 13 anos. Ó, o moleque é bom, hein, bicho? O cara já 10 anos de carreira, hein? O cara já tem 10 anos de carreira. Então, tá aí o link para todo mundo conhecer. Você que está chegando agora e não conhece o Lohan, ele tem um trabalho bacana, ele está no Intercept Brasil, ele tem o portal dele, ele é um videomaker, e além de tudo é um cara muito bacana, que eu fiquei muito contente em conhecer e muito honrado de saber que você segue o arquivo. Eu só tenho que te desejar muito sucesso, porque talento e força de vontade você já tem, que você continue na sua profissão, exercendo ela com a excelência que você tem, seja escrevendo ou seja apresentando, que você também apresenta muito bem. E fico muito contente de ter você aqui falando sobre esse tema, falando sobre o jornalismo independente, sobre esse trabalho que não é nem um pouco fácil, mas que quando é feito por profissionais como você, sai com bastante tá com bastante talento e bastante credibilidade. Obrigado, Lohan, valeu mesmo. Obrigado, eu que agradeço. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que curtiu o vídeo, que você assistiu. Como eu disse, na descrição do vídeo está aqui o documentário do Lohan e também o portal que ele criou com 13 anos. O cara é bom, que é o Antena Carioca. Você vê, esse começou cedo, já vai conseguir se aposentar. Então, pelo menos vai ser um dos brasileiros que vai se aposentar, porque já trabalha bem cedo. Bom, pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo. Tchau.